Não se derrota a droga com mais droga. A droga é o mal. E com o mal não pode haver concessões. Que esse belo exemplo de dignidade do ministro André Mendonça contagie os demais ministros. Sim, porque o bem contagia, o mal contamina. Pois agora eu darei uma das melhores notícias vindas do STF nos últimos anos, que eu quero aplaudir. Ontem mesmo, durante a sessão, o ministro André Mendonça, com muita altivez e senso de responsabilidade, enfrentou com educação, mas muita firmeza, o ministro-presidente daquela corte Barroso. Destaco esse brilhante e contundente trecho da sua fala, abro aspas. Esse julgamento está passando por cima do legislador. Nenhum país do mundo, presidente, nenhum país do mundo legalizou as drogas através do poder judiciário. Foi revelado ontem, em sessão no Supremo Tribunal Federal. Nenhum país do mundo quer fazer isso aqui no Brasil. Por que será? Barroso demonstrou descontrole e interrompeu várias vezes a fala de André. No meu modo de entender, parecendo até um ditador. Além disso, utilizou-se de eufemismos e sofismas de forma sorrateira em relação à importantíssima nota oficial da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que tem se posicionado não de hoje, há muitos anos, totalmente contra a liberação das drogas. Uma das maiores desgraças para uma sociedade saudável. E retomando seu senso e incompatível ativismo, ele diz, abro aspas, queremos, olha só a fala do Barroso, queremos evitar discriminação entre ricos e pobres, fecho aspas. Bem ao estilo de sua inflamada declaração durante um discurso em congresso da União Nacional dos Estudantes, o auditório lotado, quando ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Quem não viu isso? Essa não é uma postura aceitável de um ministro da Suprema Corte de Justiça brasileira. Se existe, assim, tanta vontade de fazer política, que renuncie, ministro Barroso, à sua função. Isso é mais digno. E venha para as ruas como candidato para pedir votos. Nós já temos agora uma eleição municipal, depois tem para o Senado, tem para o governo, tem para a presidência da República, tem para deputado federal, o senhor escolhe. Tira a toga e vai colocar suas ideias. O senhor tem direito a isso, defender. Somos um país ainda democrático. Porque algumas atitudes de alguns ministros do Supremo e desse governo, Lula, que eu vejo um alinhamento ideológico, político muito forte, já estão aí, dando sinais de censura, de perseguição a quem critica vocês. Inclusive, ontem eu falei aqui dessa tribuna sobre essa licitação vergonhosa para monitoramento das redes sociais dos brasileiros, que já estão com medo, 61% com medo de retaliação, segundo pesquisa, de falar nas redes sociais. O que é que vai sobrar para o povo? Vocês querem enfiar goela abaixo dos veículos de comunicação a verdade, a narrativa, uma verdade entre aspas. As redes sociais vieram para democratizar a informação. É muito estranho tudo isso. Ministro, não destrua o Brasil com a sua toga. Já que se interessa tanto por política, eu reafirmo o convite, venha participar de uma eleição. Se não quiser fazer isso aqui em Brasília, onde o senhor tem um convívio com poder, com tudo, vai em qualquer estado. Vai em qualquer estado. Todo mundo lhe conhece. Posso garantir, todo mundo lhe conhece. Eu vou nas praças, nos mercados, nas feiras. Converso com gente de direita, gente de esquerda. Gente que é contra o governo, gente a favor do governo. Isso é democracia, sem medo. Converso com as pessoas. E elas lhe conhecem. Aliás, conhecem pelo menos 5 ministros do Supremo. Na hora, na lata. Mas não conhecem 5 jogadores da seleção brasileira que começa segunda-feira a Copa América. O brasileiro não conhece, o país do futebol, a pátria de chuteiras. Tem alguma coisa errada com essa inversão, não tem? Senhor presidente, eu vejo
exatamente nas ruas, como a imagem do STF, e a nossa está vindo a reboque do Senado, pela omissão de não abrir processo de impeachment a partir desses abusos, uma imagem muito ruim, cada vez mais ruim, e continua derretendo a credibilidade do povo brasileiro a partir de tudo que eles estão vendo. Porque o brasileiro está gostando de política. Censura através do inquérito da fake news, um inquérito sem fim, que o dono da bola julga é o promotor, é a vítima. Uma perseguição injusta aos presos políticos do dia 8 de janeiro. Quantas famílias destroçadas. Até morte já teve sob a tutela do Estado. Família do Clezão, fica a minha solidariedade mais uma vez. Apoio à assistolia fetal. Um bebê com 5 meses. Eu não vou mais nem falar 22 semanas, que as pessoas não têm ideia. 5 meses. Nem sequer ouviram o senhor ministro do STF, Alexandre de Moraes, o senhor nem sequer ouviu o Conselho Federal de Medicina, que reúne 600 mil médicos. O senhor atendeu o pedido do PSOL na caneta. Nem ouviu o outro lado. Que vergonha. Que afronta aos princípios e valores dos brasileiros. E agora estão querendo legalizar na marra, atropelando o Congresso Nacional, que está se movimentando, que reagiu nessa causa, e deixando uma tragédia para os nossos filhos e netos e futuras gerações. É isso que vocês querem? Por que será? Por que essa ânsia, essa sanha? Que esse belo exemplo de dignidade do ministro André Mendonça contagie os demais ministros. Sim, porque o bem contagia, o mal contamina. E que o ministro André Mendonça possa ser seguido por outros ministros que certamente não comungam com as arbitrariedades cometidas tanto pelo ministro Barroso quanto pelo ministro Moraes. É hora dos homens de bem se levantarem em defesa da vida, da justiça, da verdade, expondo de dentro para fora as entranhas desse poder. É isso que muitas vezes precisa. E a gente fica feliz quando vê o ministro André Mendonça expondo de uma forma serena, mas firme, o seu posicionamento, que socorra também em outras áreas, dentro do Supremo, das decisões dentro do Supremo, que o brasileiro se sinta, pelo menos um pouco confortado com essa inversão de valores que nós temos visto. Eu espero que depois desses trágicos acontecimentos, senhor presidente, encerrando meu pronunciamento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolva cumprir seu dever rapidamente, porque o STF não tomou conhecimento do Senado e nem da Câmara. Ontem sequenciou esse julgamento, quando nós estamos prestes a votar, finalmente a promulgar aqui a PEC antidrogas. Mas que eu faço um apelo, senhor Arthur Lira. Eu fui no seu estado recentemente, conversei com as pessoas, que meu time foi para a final lá, o Fortaleza para a final contra o CRB. Fomos muito bem recebidos pelos alagoanos. O seu povo quer essa PEC. O Brasil quer essa PEC, está aí as pesquisas. A PEC antidrogas. Passe para a história da sua presidência na Câmara dos Deputados e coloca logo em votação isso no plenário. Presidente Arthur Lira, é um apelo dos brasileiros. Eu apenas estou aqui manifestando a voz da sociedade. E é isso que eu vou fazer até quando deixarem. Até Deus me dar saúde. E até quando os poderosos não quiserem calar minha voz. Acredito também, senhor presidente, no bom senso, na capacidade de reflexão das autoridades todas desse país. Eu oro por elas, com a minha família, quase todos os dias. Eu acredito na capacidade de reflexão, sim. Todas as autoridades, ministro do Supremo, presidente Lula, senadores. A pessoa pode perceber que ficou com a mão pesada, que deixou, de alguma forma, a ideologia passar sobre dados técnicos. A sua ânsia política sobrepor a Constituição que dá a independência entre os poderes. Não vamos esmagar esse poder, que esse poder é um poder legítimo. Nós estamos em 200 anos do Senado Federal, ministros do Supremo. Eu sonho, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que um dia esse Senado vai se levantar de vez. Ele já começou a se levantar. E eu quero parabenizar o presidente da casa mais uma vez. Ele se levantou com a PEC antidrogas, ele se levantou nessa casa com o fim das decisões monocráticas, que está parado na Câmara.
Essa casa até antes do presidente Pacheco, antes de eu chegar aqui, do senador Nelsinho chegar aqui, já tinha votado o fim do foro privilegiado. Está tudo parado na Câmara há 6 anos. E o brasileiro vendo um poder proteger o outro por causa desse foro. Os processos de senador, de deputado, estão na mão dos ministros do Supremo. E os processos do ministro do Supremo estão na mão do Senado. É óbvio, faz a conta, é lógica. A coisa não há, é a trava do mecanismo. No dia que votar lá o fim do foro privilegiado, aí esses processos caem, vão para as instâncias inferiores e o Brasil vai para frente. Nós vamos ter justiça para todos. Senhor presidente, muito obrigado pela sua benevolência. Nós vivemos na maior nação católica do mundo, na maior nação espírita do planeta, na segunda maior nação evangélica, quase chegando na primeira de todo o mundo. Mas eu vou encerrar com um depoimento contundente do Papa Francisco. Não se derrota a droga com mais droga. A droga é um mal. E com o mal não pode haver concessões. Deus abençoe essa nação, que Deus toque a vida, intervenha na vida das pessoas que têm o poder, seja da área privada, seja na área pública. Intervenha para que elas tomem decisões para o bem comum. É isso que eu peço nas orações em casa, para as autoridades, todas as autoridades. Muito obrigado, senhor presidente.